Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou compartilhar com vocês aqui mais um assunto interessante, que é a respeito do amadurecimento. Quando você amadurece, você começa a enxergar mais longe e entende que a maioria das pessoas não querem o seu bem. E isso envolve todas as pessoas, quase todas as pessoas. Ou seja, envolve todas as classes, né? Todas as classes, todos os dentro da família, pode ser advogado, pode ser psicólogo, pode ser um amigo próximo, enfim, a maioria delas. Claro que tem exceção. Mas quando você amadurece e começa a enxergar mais longe, você entende que as pessoas, elas agem segundo os interesses delas. E para isso elas são capazes de fazer o que for necessário para conseguir aquilo que elas querem. Você já deve ter passado por situações, às vezes até dentro de casa, que um amigo, um irmão, sei lá, alguém dentro de casa, às vezes um pai ou uma mãe acaba convencendo o filho, ou a irmã, ou o marido, ou a esposa a fazer aquilo que ela deseja, não importando o prejuízo que vai acarretar para essa pessoa. O que ela deseja naquele momento é saciar, resolver o seu problema. E a pessoa a qual está sendo manipulada, está sendo convencida, ela, por sua vez, se ela existe uma carência, se existe uma carência, uma necessidade dela de aprovação, ela não vai pensar duas vezes para poder ceder e fazer aquilo que a outra está pedindo. A gente precisa ficar muito atento com essas pessoas que elogiam, que bajulam, né? Pessoas que lisonjiam. Isso, como eu disse, dentro de casa mesmo. Eu vou contar exemplos aqui, né, de experiências que eu tive na época que eu estava carente, que eu não conseguia ficar sozinho, que eu precisava da aprovação, de aceitação, eu tinha necessidade de ser amado, considerado pelas pessoas. E para isso eu me submetia a muitas situações que às vezes me prejudicavam, né? E eu não via maldade naquilo que elas estavam me pedindo. Um exemplo foi de uma pessoa que eu considerava amiga, né? No local de trabalho. Ela queria que eu pegasse a minha carteira de motorista, né? E transferisse do namorado dela, transferisse o espaço que eu tinha da minha carteira profissional, aliás, minha carteira de motorista, para o namorado dela, o qual tinha excedido já o limite de pontos. Então, eu não sei como é que funciona isso, mas existe um meio de você transferir, né, o espaço que você tem na sua carteira de motorista para aquela pessoa que já não tem mais espaço. Então ela estava querendo me convencer e eu estava vendo, né? E eu estava ali naquela situação, no meio de pessoas que eu considerava amiga minha. Só que nessa época eu já estava mais consciente, mais atento, né? Já estava há um bom tempo que eu comecei a ficar mais escaldado. Embora eu considerasse essas pessoas como amigas, parceiros de trabalho, pessoas que queriam o meu bem, mas eu já estava mais atento com isso, já estava começando a amadurecer no sentido de acreditar que as pessoas estavam realmente preocupadas comigo. E aí ela queria que eu fizesse isso, né? Que eu transferisse o espaço da minha carteira para esse namorado dela, o qual já tinha excedido, inclusive esse namorado tinha cometido alguns crimes, afronta a autoridades,
fuga, né, fuga com o carro e acabou acabou perdendo ponto. Quer dizer, ela fez por merecer aquilo na carteira dela e essa amiga minha queria que eu fizesse isso. Eu pensei e não aceitei. Então, para você ver que essa pessoa estava querendo me convencer de algo, e outra, ela falou que depois de um tempo eu poderia voltar ao normal, né? Existiria lá um meio de voltar ao normal e limpar de novo a minha carteira. Só que isso não é possível. Uma vez que você passa sujeira para o seu nome, você fica sujo, né? Então, ela não estava medindo consequências para resolver o problema dela. E essa pessoa é uma pessoa estudada, tem faculdade, né? Tem uma posição boa na sociedade. Outro exemplo foi de uma outra pessoa também estudada, que tem faculdade, de doutor, inclusive, né? Inclusive que tentou me convencer de eu deixar uma instituição no meu nome para ele usar. Usar uma instituição registrada no meu nome para ele usar, né? Para os fins dele, para os interesses dele, o qual não era interesse meu, né? Tava no meu nome, certo? Naquela época era do meu interesse. Aí acabou vencendo, né? E por fim eu não estava mais afim de prosseguir com aquilo. E aí ela precisou, né, para ela continuar com aquela entidade, ela precisava que eu assinasse um documento lá para ela continuar exercendo a função, levar para frente aquela instituição. Ela sendo a presidente, né, ela ia conduzir aquela instituição usando o meu nome. E eu, por minha vez, eu também neguei. Neguei, ela me fez promessas, as quais nem ela mesma tinha certeza, né? Mas eu já estava escaldado naquela época e também não aceitei. Ela ficou bufando, né? Ela ficou brava, ficou furiosa, mas eu continuei firme na situação. E isso acontece também nas famílias, né? Irmão com irmão, que às vezes um irmão está necessitando de algo e aí ele tenta convencer o outro, né, a fazer aquilo para resolver o seu problema. E para isso ele fala promessas, ele promete várias coisas, inclusive ele fala que vai ser fácil sair daquela situação depois, algo que nem ele sabe, ou às vezes até ele sabe, mas ele deixa encoberto. Então as pessoas, na verdade, quando você começa a enxergar mais longe, né, começa a ter essa clareza de como as pessoas funcionam, elas não medem consequências, né? O importante para ela é resolver o problema dela. E aí, se você depois ficar com a sujeira no seu nome, com a situação ruim, aí você que tem que se virar. E aí não adianta mais você querer chorar, você vai ficar com raiva da pessoa. Então, a maioria das pessoas não quer o nosso bem, elas querem o bem dela própria, ela quer resolver o problema dela. Por mais que ela fale que quer o seu bem, que é sua amiga, mas ela te coloca em fria para resolver o seu problema e depois você que se vire com seus problemas. Ok? Então era isso que eu queria falar, tá? Fique atento que as pessoas de fato não querem o seu bem. Se você não quer o seu bem, muito menos os outros. Valeu? Tchau!